Hello, Haris Kaireni, Agapetoia Delphoi. Estamos em mais um vídeo, mais uma aula, mais um momento juntos, para juntos crescermos, avançarmos, multiplicarmos as nossas ideias. Hoje iremos para uma aula de teologia contemporânea, iremos trabalhar com as propostas de um pensador de teologia liberal que tem uma grande influência até hoje em grandes teólogos e expoentes da teologia, e ele consegue tratar e conduzir a teologia dentro de uma questão paralela à proposta também de Jürgen Moltmann, né? Jürgen Moltmann, sobre a transcendência na esperança, né? E essa é até um aspecto de uma escatologização contemporânea, né? E que ele vai trabalhar esta questão da transcendência, né? Na perspectiva de razão e esperança, né? Então nós vamos pensar um pouco, vamos refletir um pouco sobre as obras, sobre o pensamento, sobre as perspectivas de Wolfgang Vandenberg, né? Então Wolfgang Vandenberg, ele foi um pensador alemão, tá? Que juntamente com Moltmann, né? Como eu já falei, ele encontrou a projeção nos anos 60 como um dos proponentes, né? Da emergente teologia da esperança. Ele é considerado na atualidade o teólogo sistemático, né, de Munique, é o teólogo sistemático da Alemanha, né, o teólogo sistemático da Europa, né. O Wolfgang Vandenberg nunca foi muito propenso a aceitar o rótulo de teólogo da esperança, né? Ele nunca concordou muito isso. Sua objeção ela é correta no sentido de que a proposta ela vai além da intenção original da teologia da esperança, tá? A inclusão de Vandenberg dentro deste movimento histórico, ela vem com um aspecto de uma abrangência de contribuições que vão se voltar ou direcionar à ascensão da proeminência teológica, tá? Que vai dar e vai acontecer no contexto do advento da teologia ou da proposta da teologia da esperança. E claro que ele vai então estar compartilhando o enfoque central do movimento, a saber da ênfase futurista, né? Ou a ênfase do futuro, dentro de um aspecto do escatom com uma perspectiva voltada, direcionada para principalmente a transcendência, tá? Então, os primeiros trabalhos que Vandenberg vai desenvolver a partir dos seus empreendimentos e desenvolvimentos acadêmicos e teológicos vão começar justamente a partir, vamos dizer ali, quando ele sai, né, da academia, sai da sua formação e começa a compor, a escrever e a tornar-se, né, um influente, vamos dizer assim, professor e docente. Tá? Ele vai ter um viés, quando ele forma-se na Universidade de Berlim, de pensamento, vamos dizer assim, marxista no início, depois ele vai se opor totalmente ao marxismo, né? Então ele vai ter essa transição de afeição e depois desafeto ao marxismo, e quando ele está também em Berlim, ele vai ter um impressionamento com a proposta de Karl Barth, né? Ele vai ser assim um admirador da teologia de Karl Barth, tá? E ele vai desenvolver alguns estudos, principalmente na questão da teologia dialética, e isso vai influenciar, levando Vandenberg até sentir-se um pouco à vontade na perspectiva do dualismo, tá? No seu pensamento de professor de conhecimento natural e, claro, de revelação divina em Cristo, tá? Então, podemos dizer que Vandenberg tem uma influência também forte, proponente de
Karl Barth, tá? Em 1951, então, Vandenberg muda-se para Oldenburg, aí ali vai ser aluno, né, do professor Peter Brunner, tá? E também de Edmund Schling, Hans Voskomhaus e Gerhard von Rath. Então, ele, com essa, vamos assim, gleba de teólogos, ele vai ampliar as suas ideias e desenvolver o seu pensamento e formação e constituição teológica, tá? Então, durante alguns anos de estudo na Universidade da Alemanha, na Universidade de Berlim, é que ele vai construir toda a sua teologia e até, vamos dizer assim, o grande trabalho, o grande proposta que sai desse momento que ele está em recluso, em formação, é o primeiro trabalho dele com a proposta de revelação como história, tá? E em 1955, quando ele então completa todos os estudos acadêmicos, ele é convidado para ser docente, né, na Igreja Luterana em Wuppertal e na Universidade de Mainz, na Alemanha, tá? E mais tarde, então, ele vai se ingressar como docente na Universidade de Munique e em 68, então, ele vai desenvolver a partir dali uma grande carreira acadêmica dentro do contexto universitário europeu, principalmente dentro da nação alemã, tá? Dentro da colônia e cultura e perspectiva das universidades alemãs. Então, entendo a teologia de Vandenberg, nós podemos considerar que é um teólogo tanto eclesiológico, como ele também é um teólogo na perspectiva da pública, do aspecto público, tá? A sua proposta, então, é uma proposta que vai ser direcionada à unidade da igreja e depois dentro da perspectiva do mundo secularizado. E em decorrência dessas duas situações, ele se torna um defensor incansável do ecumenismo, né? E depois ele vai trabalhar a perspectiva de uma oposição política ao Concílio Mundial das Igrejas, e mais tarde ele vai se tornar também um defensor do estabelecimento da comunhão, da Eucaristia entre as igrejas e da defesa da unidade, vamos assim, de todas as igrejas, a unidade cristã, propondo assim e defendendo o ecumenismo, tá? A sua preocupação maior, ela vai ser limitada a um sentimento da função da igreja no mundo como testemunha, dentro de uma temporalidade de todas as instituições humanas, para a preparação para a vinda do reino de Deus. Tá? A expressão comunhão de pessoas entre si e com Deus, especialmente nessa questão de Eucaristia, a igreja vai tornar-se o sinal do reino escatológico de Deus, que é a esperança do mundo, e a teologia é, em parte, prestadora deste serviço, tá bom? Então, a teologia é a verdade, apesar da intenção mais ampla por trás do trabalho de Vandenberg, a sua importância central vai encontrar-se na visão da teologia em si e também justamente na verdade a qual está a teologia relacionada. Então, em termos simples, ela está procurando mudar o rumo da teologia contemporânea para combater o que vem a ser a privatização da crença religiosa e especialmente da teologia. Então, precisamos situar essa questão de contexto de análise de Vandenberg dentro da trajetória da teologia moderna. Tá? Precisamos racionalizar, fazer um desenvolvimento racional acima e em cima da proposta de Vandenberg vamos assim, surgir algumas convicções e extrair algumas convicções que Vandenberg vai ter na tentativa de lidar com o iluminismo, da sua revolução intelectual, que vai alterar algumas questões da compreensão da fé cristã. A teologia dos últimos 2 séculos
ela tem se voltado muito na perspectiva de Vandenberg para um detrimento, um detrimento. E essa ênfase pietista, principalmente na adesão da fé, antes do iluminismo, os acontecimentos históricos da salvação, né? Principalmente para Vandenberg, eles vão ser declarados com testemunho muito autoritário, tá? E aí ele vai trabalhar muito a perspectiva de uma visão de testemunho num aspecto de conhecimento histórico, substituindo a ciência com a metodologia histórica, tá? E vai trabalhar também uma pesquisa histórica dentro da teologia pós-iluminista, deslocando o fundamento da fé e afastando-o dos acontecimentos históricos, tá? Então ele vai desenvolver uma transcendência e uma alteração e uma divergência dentro de alguns enfoques. Alguns teólogos vão desprezar o conteúdo histórico da tradição cristã, considerando ele irrelevante. E essa posição do pietismo radical, entre os quais Vandenberg vai incluir o próprio Rudolf Bultmann, eles vão seguir aquilo que o Vandenberg vai denominar como pietismo conservador, tá? Então esse caráter plausível dos aspectos históricos da fé vão basear-se numa experiência de fé e essa proposta ela vai ser uma proposta alternativa que Vandenberg vai trabalhar, vai desenvolver e vai encontrar dentro da tese de Lutero na perspectiva da natureza da fé. Então, a partir disso que Vandenberg vai concluir que a fé é dependente de uma base histórica e que ela está dentro de um contexto do arcabouço da revelação histórica de Deus e que o fundamento para o ato da confiança, da convicção, ela não está pautado em si mesma, mas é dentro de um transcender. Então ele admite que a revelação serve como base da fé, continua sendo contestável no aspecto secular, porém serve para a base da fé. Essa fé ela tem um sentido irracional, ela é um questionamento, ela tem um viés de questionamento filosófico, e Vandenberg também vai trabalhar com uma teologia intelectualizada, totalmente academicista, dentro de uma perspectiva de uma tradição clássica, em que ele vai abordar principalmente a razão e a esperança. Então, a visão de Vandenberg sobre a natureza da tarefa teológica é justamente dar origem a uma teologia, tá? Voltada para dois pontos que para ele são dois pontos focais entrelaçados, que é justamente razão e esperança. É aí que ele e Jürgen Moltmann se unificam, se entrelaçam em sua proposta teológica. Então, o significado do termo razão é óbvio, diante daquilo que nós temos e conhecemos, que já foi até observado, é o exercício racional. E o termo esperança, ele já tem uma perspectiva teológica definida, voltada para o escatom, tá? Então essa teologia da esperança, esse conceito de reino de Deus, ele é fundamental para toda a teologia de Vandenberg e ele é entendido como a glória da Trindade demonstrada justamente nesse governo de Deus sobre a criação, tá? Vandenberg não vai seguir uma teologia do século XIX. Ele não vai ter uma visão de reino em termos de comunidade ética. Na verdade, sua visão ela vai estar mais de acordo com as descobertas exegéticas do século XX e vai focar a fonte do movimento apocalíptico, né, dos ensinamentos de Jesus, direcionando-se para uma mensagem bíblica do reino e voltada justamente para um aspecto do escatom, um aspecto de um caminho ao escatom e de uma proposta de um tema vamos assim, pautado nas perspectivas da teologia da esperança, tá? Essa dimensão racional da teologia de Vandenberg, ela está muito propensa a uma teologia pública e a um relato relacional da verdade da fé. Na visão justamente de Vandenberg, o relato racional ele é fundamental para a função da própria igreja, porque é aí que você começa segundo a visão e a perspectiva de Vandenberg,
a desenvolver uma tarefa teológica em que vai fazendo uma abordagem criticista dentro do contexto da formação do pensamento e das abordagens do pensamento. Então, o ponto de partida que está proposto é justamente falar de Deus em um consenso sobre uma abordagem de semântica, vamos assim, mínima acerca de Deus, que vê Deus em termos de poder, Deus dentro de um poder de realidade finita e que principalmente Deus que determina todas as coisas. Então, a partir dessa premissa, Weinberg já vai fazer uma asserção bastante abrangente sobre a divindade de Deus ligada dentro da demonstração do senhorio de Deus sobre a criação. Então, essa tese que implica a ideia de que Deus corresponde a uma realidade presente deve ser capaz de esclarecer não apenas a existência humana, mas também nossa experiência de mundo como um todo, dentro da proposta de Weinberg, ela é plausível, ela vai depender de uma perspectiva, de uma proposta histórica, e ela vai acrescentar um modelo coerente de mundo como a proposta da criação de Deus a partir do evento da criação de Deus. Tá? Então, o ponto de partida para a teologia de Weinberg é a argumentação dentro da doutrina de Deus, a argumentação da transcendência, a argumentação dentro do escatão e a visão justamente religiosa de humanidade, do contexto sócio religioso e sociopolítico, que Weinberg vai estar desenvolvendo a sua perspectiva teológica, o seu refletir teológico, o seu olhar teológico. Então, Weinberg tem um contributo, sim, de grande, vamos dizer assim, significância para a teologia do século XX, XXI, tá? Ele vai ter, claro, a sua grande proponência a partir dos anos 1960, porém, ele vamos poder colocar que de 60 até 2000, vamos colocar aí de 60 até 90, 97, ele vai ter um grande, domínio dentro das suas perspectivas teológicas, dos seus viés teológicos, das suas influências teológicas na Europa e nas universidades alemãs, e com isso ele vai ser mentor de grandes expoentes. Eu cito até um aqui, o Millard Erickson, né, que Weinberg vai ser orientador de tese dele. Então, Weinberg vai trazer essa influência, vai trazer essa proposta e perspectiva e vai empreender ela dentro das suas propostas, dentro dos seus vieses teológicos e das suas observações teológicas, e com isso a sua teologia ela vai desenvolver um legado e vai ser continuada dentro de várias propostas, de várias argumentações, de vários desenvolvimentos teológicos. Tá? Então, por isso que é a importância de se estudar, né, a questão da proposta da transcendência da razão, da transcendência do escatom, da transcendência esperança, razão e esperança, na perspectiva também de Wolfgang Weinberg, ok? Então era essa a nossa informação hoje, falando um pouco de Wolfgang Weinberg.